Fala, bolas de fogo! Então, agora nós chegamos para falar sobre vozes verbais. Vozes verbais que é uma das delícias, uma das maiores delícias que nós temos dentro da gramática, né? Uma das coisas mais gostosinhas que a gente tem dentro da gramática. Por quê? Ela não é gramatical especificamente, mas ao mesmo tempo também não deixa de ser. Ela é uma relação sintático-semântica. Por quê? Porque eu preciso de relações com a sintaxe, né? Eu preciso necessariamente de relações com a sintaxe em que sentido? Eu preciso entender transitividade, eu preciso entender objeto direto, sujeito, esses elementos todos, mas ele é uma relação, né? Assim, as vozes trabalham com relações que são essencialmente construídas a partir de como é que o verbo e o sujeito se relacionam semanticamente. Então a gente começa pensando o seguinte: em português nós temos três tipos de vozes. A voz básica, a voz mais básica de todas, é a chamada voz ativa, né? O que é a voz ativa? A voz ativa acontece sempre que o sujeito é o agente da ação. Então o sujeito pratica a ação, tá? Então o que a gente vai entender, meus bolas? A gente vai entender que, eles pensaram muito na vida durante as férias. Você percebe que essa criatura aqui, é um sujeito agente que pratica essa ação. Então a voz é necessariamente ativa. Wagner, então como é a história, como é essa história aí? Então se a gente tem, por exemplo, assamos o bolo antes da festa, Assamos o bolo antes do aniversário. Então, olha só. Eu gosto desse exemplo aqui, inclusive porque eu tenho um sujeito desinencial aqui, Esse sujeito é o quê? Desinencial. Mas quem assa o bolo é o cara, né? Assim, o sujeito ali. Quem é o sujeito? O nós. Ele não está explícito, mas eu sei quem é. Beleza. Tenho a construção que a gente chama de voz passiva. O que é essa construção de voz passiva? Que é onde vocês causam problemas normalmente, né? Que é quando o sujeito é o paciente da ação. Então, no caso da voz passiva, meu bola, a ideia é que é paciente, tá? Então, as provas foram aplicadas pela FUVEST ontem. Nesse caso, eu consigo, inclusive, passar para a voz ativa e fazer a construção de que a FUVEST aplicou as provas ontem. Então, a FUVEST aplicou as provas ontem. Essa relação do a FUVEST aplicou as provas ontem vai trazer qual noção? Vai trazer a noção de que eu passei para a voz ativa. E eu ainda posso trabalhar com a voz passiva sintética. Se eu dissesse, por exemplo, que aplicaram-se as provas ontem. Então, aplicaram-se as provas ontem. Então, gostosinho mesmo, né, gente? Olha só como é bom. E, por fim, o que nós temos? Nós temos a chamada voz reflexiva, em que eu vou ter o quê, galera? Perdão. A gente tem a voz reflexiva em que esse sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, ele pratica nele mesmo, tá? Ainda que seja reciprocidade, Se eu tenho, nós nos abraçamos durante a festa, um abraçou o outro, né? Então, nós nos abraçamos. Eu preciso desse negócio aqui, desta criatura, não posso fugir dela. Eu preciso de um pronome. Então, ele é o quê? Paciente e agente. Olha só, eu me cortei sem querer. Você viu que eu trouxe, inclusive, nenhum exemplo com a partícula C. Exatamente porque a gente condiciona que é só com partícula C. Nós nos abraçamos, eu abracei a ele e ele me abraçou, né? Então eu tenho reciprocidade. Fechou? Então vozes sempre a partir de uma relação entre quem? Sempre uma relação a partir do sujeito com o verbo. Por isso que verbo impessoal não apresenta sujeito. Beleza? Deu para entender aqui sem problemas? Bora que só bora? Então,
Bora que só bora, vamos lá.